Pode participar do nosso programa pelo Twitter. Basta usar a hashtag ou palavra-chave Jogo da Velha EBC nas eleições e também pelo Facebook, no Repórter Brasil na Rede. Nós temos agora novos números, desta vez de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Depois de apuradas 79,15% das urnas, Rosinha Garotinho, do PR, está eleita com 68,17% dos votos válidos. Macul, do PT, tem 26,92%. José Geraldo, ou Zé Geraldo, do PRP, 2,5%. Os brancos, 2,37%. Os nulos, 15,76%. E agora, Catiúcia, você tem números também. Maringá, no Paraná, Guilherme. Urnas apuradas até o momento, 96,58%, que já definem um prefeito eleito, Enio Verri, do PT, com 60,8% dos votos. Em segundo lugar, Wilson Quinteiro, do PSB, com 18,22%. E em terceiro ficou o Dr. Batista, do PMN, com 10,14% dos votos. Votos brancos foram 2,52%, nulos 43,87%. Campina Grande, Guilherme? Isso, Campina Grande, na Paraíba. Depois de apuradas 95,32% das urnas, está confirmado o segundo turno em Campina Grande. Ele será entre Romero Rodrigues, do PSDB, com 44,92% dos votos, e provavelmente, ou com certeza, Tatiana, do PMDB, com 29,99% dos votos válidos. Daniela Ribeiro, do PP, ficou em terceiro, 16,8% dos votos. Os brancos, 3,2%, os nulos, 5,6%. Catiúcia, sua vez de mais números. Vamos lá, Guilherme, seguindo a apuração, Vitória, no Espírito Santo, definido o segundo turno, 100% das urnas apuradas. Vamos ver, Luciano Rezende, em primeiro lugar do PPS, com 39,13% dos votos, vai para o segundo turno com Luiz Paulo, do PSDB, com 36,69% dos votos. Ficou em terceiro lugar Irini Lopes, do PT, com 18,40%, brancos 3,65% e nulos foram 4,85% dos votos. Londrina, no Paraná. Aí estão 100% das urnas apuradas, haverá segundo turno em Londrina. Marcelo Bellinati, do PP, 45,39%. Ele vai enfrentar Alexandre Kiref, com 25,27%. Márcia Lopes, do PT, teve 14,08%. Os brancos, 3,3%. Os nulos, 5,4%. Juiz de Fora, Minas Gerais, 94,26% das urnas apuradas, um resultado que já define segundo turno entre Bruno Siqueira, do PMDB, com 40,3% dos votos, e Margarida Salomão, do PT, com 37,22% dos votos. Em terceiro lugar, ficou Custódio Matos, do PSDB, com 20,98% dos votos. Votos brancos, 3,44% e nulos, 6,89%. Ponta Grossa, Paraná. Aí estão 100% das urnas apuradas e lá haverá segundo turno. Vão se enfrentar Marcelo Rangel, do PPS, ele teve 33,44% dos votos válidos, e Péricles, do PT, que teve 32,41%. Portanto, uma diferença de pouquíssimo mais do que 1%. Em terceiro ficou Márcio Paulic, do PDT, com 30,01%, não ficou muito abaixo, como se vê. Os brancos foram 2,8% e os nulos 4,09%. Foi apertada essa disputa, né? Vamos agora para o Paraná, Cascavel, urnas apuradas 98,31%. Vai ter segundo turno entre Edgar Bueno, do PDT, com 40,29% dos votos, e professor Lemos, do PT, 33,66% dos votos. Ficou em terceiro lugar Jorge Lange, do PSD, com 15,1% dos votos. Brancos foram 2,2% e nulos 3,38%. Aparecida de Goiânia tem prefeito eleito. Depois de apurados 83,13% das urnas, Maguito Vilela, do PMDB, está eleito com, até agora, 63,15% dos votos.
Leonardo Barreto, é interessante a gente verificar que numa sequência de várias cidades médias mostradas aí, o PT está indo para segundo turno. Era esperado esse desempenho do PT nessas cidades médias que você já havia dito que são importantes para a definição, por exemplo, de eleições de governo do Estado? Sim, é importante, sim. O PT, em virtude do seu protagonismo nacional, ele tem recebido uma cobertura e uma abordagem de como sendo, enfim, um partido e os outros, né? E ele ganha uma expressão importante nisso. O fato é que o partido ele tem experimentado uma ascensão constante e contínua desde a eleição do presidente Lula, e experiências anteriores mostram que aquele partido que está na presidência, ele tende a eleger mais prefeituras. Então, o movimento normal é que, apesar do PT estar na mídia, pelo mensalão, e haver muitas vezes esse clima de polarização com ele, de que ele aumente o número de prefeituras, porque a condição na presidência lhe dá uma vantagem importante. Alguns analistas políticos chegaram a dizer que o PT estaria morto nessas eleições, a influência do presidente Lula estaria diminuindo. Não é isso que está se vendo. Não, de jeito nenhum. É um exagero grande, né? O próprio Haddad está comprovando a força do presidente Lula. E outra coisa, não tem por que um governo que tem aí cerca de 80% de aprovação no nível nacional enfrentar uma crise no nível municipal, né? Que tem as suas realidades locais. Muitas vezes essas análises são análises de torcedor, mais análise de torcedor do que análise de analista, né? É preciso tomar muito cuidado, especialmente em eleição municipal, onde, como a gente tem um grande número de decisões sendo tomadas, todos os partidos vão ter perdas e ganhos, né? Todos eles. Então não é possível fazer esse tipo de afirmação taxativa numa eleição complexa e grande como essa. Vamos voltar a São Paulo. Florestan Fernandes Júnior tem mais informações. Guilherme, o professor Vitor Marchetti, da Universidade Federal do ABC, estava conversando aqui comigo e fazendo uma análise a respeito da questão dos votos nas cidades pequenas e médias do interior do país. Professor, o senhor acha que há uma tendência do PT e do PSB de investir nessas cidades? Isso está aparecendo nessa eleição? Essa coligação do PT com o PMDB também está elegendo muita gente no interior? Veja, o PMDB ele tem um papel extremamente relevante na política brasileira e ele construiu esse papel relevante na política brasileira exatamente interiorizando o partido, quer dizer, vencendo eleições em cidades médias e pequenas. O PT nesse ano ele se preocupou, quer dizer, não é à toa que a gente tem visto, com os dados apresentados agora, que o PT tem crescido, tem ido para o segundo turno em algumas cidades médias. Até ganho, né, em algumas cidades pequenas. Ganha em cidades pequenas. Isso é uma estratégia que o partido tem adotado, porque isso amplia os palanques que o partido vai ter em 2014, porque a gente não pode lembrar que a eleição para presidente da República ocorre ao mesmo tempo das eleições para governador. E as eleições para governador é um palanque fundamental para o presidente da República em cada estado. E de quem o governador, a quem o governador vai recorrer? Aos prefeitos. Nesse caso, o PSB também cresceu, né? O PSB é uma estratégia que os partidos tentam construir. Não é uma estratégia fácil, porque em cidades pequenas a entrada nesse mercado político é uma entrada um pouco mais difícil. Se você tiver partidos mais consolidados nessas pequenas cidades, você tem dificuldade de entrar, né? Mas aparentemente o PT tem conseguido avançar nessas cidades e o PSB também tem usado. Agora, uma coisa interessante, estavam falando aí do impacto, né, desse julgamento do mensalão no STF. Ele não está fazendo tanto estrago como se esperava. Por quê? Olha, eu acho que o estrago que o mensalão poderia provocar sobre o PT, por exemplo, que é vamos dizer, a estrela desse julgamento, né? Quer dizer, aquele que está no centro do julgamento, ele dificilmente, ele já foi produzido lá atrás. Ele já foi produzido lá em 2003, 2004. Então, o partido ele passou por diversas eleições após o escândalo do mensalão. Quer dizer, o fato do julgamento estar correndo neste momento não significa que você ampliou os efeitos do mensalão. Porque era de se esperar que toda a oposição ao partido fosse se utilizar desse episódio. Então, é natural que ela estivesse em evidência. Acho que o partido tinha que perder, do ponto de vista eleitoral, ele já perdeu. É claro que você tem baixas, né? É claro que o partido lida com isso. Mas acho que ele já soube resolver essa questão internamente. Tá certo. Bom, vamos voltar então ao Rio de Janeiro. Desculpe, a Brasília. Obrigada, Florestan. E a gente vai agora ao vivo para Belo Horizonte falar com o repórter Luciano Correia. Luciano.
Boa noite, Catiúcia. Aqui no estado de Minas Gerais, as eleições transcorreram com tranquilidade na análise do Tribunal Regional Eleitoral do estado. O TRE divulgou agora há pouco um balanço com o número de ocorrências. Foram registrados 645 crimes eleitorais. Foram detidas 217 pessoas e 93 candidatos. 159 urnas precisaram ser substituídas, mas pela primeira vez não foi necessário a utilização de urnas de papel, o que, segundo o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais, favorece a agilidade na apuração. Voltamos ao estúdio. Ok, muito obrigada, Luciano. A gente está acompanhando números aí de TREs que têm trazido eleições tranquilas, transcorrendo tudo bem, algumas substituições de urnas, algumas prisões que mais cedo a ministra do TSE disse que são coisas normais que acontecem nas eleições. De até agora, das informações que a gente tem, tranquila a eleição? Tranquilos, né? Como tradicionalmente tem sido. É claro que em algumas cidades específicas a gente tem registrado casos de violência, né? Mas, de uma maneira geral, os eleitores eles têm se acostumados a levar essa disputa eleitoral com tranquilidade. E o governo tem tido eficiência na administração desses processos. Acho que isso é o mais importante, né? A Força Nacional de Segurança, o Exército, cumprem o papel de apagar incêndios nos locais mais problemáticos. Eu acho até uma vantagem que o governo tem tido nesse aspecto é ter agido preventivamente, né? Várias cidades nas quais se acreditar que poderia ter problema, fazem a requisição, já se antecipa que as forças vão estar lá, e aí os encrenqueiros talvez se sintam desestimulados a procurarem briga. Leonardo, temos mais números, Catiúcia? Temos mais números, Guilherme. Agora é Macapá. Vamos aqui a alguns dados. Agora sim, Macapá, no Amapá, urnas apuradas 96,39%. Lá em Macapá vai ter segundo turno entre Roberto, do PDT, que tem até agora 40,15% dos votos, e Clécio, do PSOL, vai para o segundo turno com ele, que até agora tem 27,91%. Em terceiro lugar está Cristina Almeida, do PSB, com 16,43% dos votos, brancos 1,40% e nulos 3,38%. Mais números, vamos ver Niterói, Rio de Janeiro. Haverá segundo turno em Niterói. Depois de apuradas 90,47% das urnas, Rodrigo Neves, do PT, tem 39,91% dos votos válidos. Felipe, do PDT, 32,89%. Flávio Serafini, do PSOL, tem até agora 17,82%, os brancos 5,1%, os nulos 9,7%. Catiúcia. Vamos a Belém, no Pará. Urnas apuradas até agora. Lá vai ter segundo turno, com 87,73% das urnas, e vão para o segundo turno Edmilson Rodrigues, do PSOL, que está em primeiro lugar, com 32,5% dos votos. Zenaldo Coutinho, do PSDB, em segundo lugar, vai para o segundo turno com Edmilson, e ele tem, o Zenaldo, 30,91% dos votos. Jefferson Lima, do PP, está em terceiro lugar, com 12,72%, brancos 2,82% e nulos 3,81%. Vamos ao Rio de Janeiro? É isso, Guilherme? Isso. Carla Ramos. Obrigada, Guilherme, Catiúcia. Bom, vamos assistir agora o perfil do prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo Paes, do PMDB, nasceu no Rio de Janeiro, tem 43 anos e é casado. É formado em Direito. Foi subprefeito, vereador, 2 vezes deputado federal, secretário de Meio Ambiente, secretário de Esportes e Turismo e é o atual prefeito do Rio. Promete colocar as escolas municipais em primeiro lugar no ranking da educação básica. É um prefeito jovem, né? Já com esse currículo. Agora, eu continuo aqui minha conversa com o professor Marcelo Coutinho, que é cientista político e professor do IUPERJ da UFRJ. E agora temos os números aqui do Rio de Janeiro. Até agora foram apurados 87,7% dos votos. Eduardo Paes tem 64,41%. Marcelo Freixo, 28,45%. E Rodrigo Maia, 2,85%. Bom, Marcelo, é o PMDB se consolidando aqui no Rio de Janeiro, né? O PMDB aqui no Rio de Janeiro, o PMDB que não vai bem em outros lugares, em outras capitais, aqui foi muito bem. Agora, o curioso é que não é o perfil do eleitor carioca, né, votar no PMDB. É mais complexa essa relação entre o eleitor
e o partido e o sistema partidário brasileiro. Uma prova é o PMDB aqui no Rio, né? Agora, falando de curiosidades, né? Você estava comentando a situação do PSDB no Norte e Nordeste. É, mais uma vez, uma prova de que as coisas são mais complexas do que parece. Tinha-se, até bem pouco tempo, a impressão de que o Norte e o Nordeste era vermelho, estava com o PT. E a região mais ao sul do país era PSDB, né? Nós nos acostumamos a ver esse mapa muito comum em eleições anteriores. E nesta não, nós percebemos, por exemplo, em várias capitais, o PSDB no Norte e no Nordeste em primeiro ou em segundo lugar. E o PT, por sua vez, tendo um bom desempenho no Sul e no Sudeste, para mostrar que o Brasil tem apresentado cada vez uma diversidade, uma pluralidade maior e uma fragmentação política que não, nem necessariamente obedece uma polarização que nós imaginamos que aconteça. Aí você havia comentado também em São Paulo, seria o PT ou o presidente Lula influenciando? São Paulo é um outro caso, porque São Paulo, enfim, precisamos ver aí o término das apurações, mas até aqui Haddad está por volta de 28, 29. E às vezes ele aparece com 27, ali a apuração ainda acontece. Pois bem, isso é Lula ou é o PT? Ou é o que está acontecendo? O PT sempre tem ali 1/3 dos votos. A própria Marta, em 2008, teve 33%, arredondando, 33% dos votos. Ou seja, Haddad tem um desempenho abaixo de Marta. Atribuir, então, a Lula esse desempenho é para o bem ou para o mal, né? Enfim, eu acho que a participação do presidente Lula, do ex-presidente Lula, sem dúvida, é importante nessas eleições, não poderia ser diferente, mas eu relativizaria a importância dele para a alavancagem dos seus candidatos. Bom, e aqui no Rio, agora há pouco, o presidente do TRE, o desembargador Luiz Veiter, apresentou um aparelhinho que estava sendo distribuído a eleitores de Magé, na região metropolitana. Vamos ver. Uma coisa que nós pegamos, um aparelhinho, que eu não sei se ele filma ou fotografa, mas ele tem um pendrive e uma eleitora estava sendo obrigada, recebendo R$100 para poder ir na urna fotografar e lá fora demonstrar em quem tinha votado. Ela se insurgiu e nós acabamos apreendendo, estamos investigando a origem disso. Quer dizer, essa fiscalização tem que ser realmente intensa, né? É porque a tecnologia ela avança dos dois lados, né? Do lado legal e do lado criminoso também. Essa é uma corrida que vamos ver sempre acontecer. Agora, a gente vai para o intervalo, a gente volta a conversar sobre eleições daqui a pouquinho. Vamos agora para um rápido intervalo e a TV Brasil nas eleições de 2012.